aí, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Coringa, o novo filme da DC, estrelado pelo Joaquin Phoenix. Eu acabei de sair da cabine de imprensa desse filme, consegui dessa vez assistir um pouquinho antes da estreia, então corri pra gravar o vídeo pra vocês. Se tudo der certo, ele vai sair antes da estreia. E tem muita coisa que dá pra falar sobre esse filme, mas eu já queria que você deixasse aí nos comentários, se você já assistiu, o que você achou dele. E eu queria chamar vocês pra assistirem ao vídeo que eu participei no canal da Óticas Carol aqui no YouTube. Não sei se vocês sabem, mas eles têm um canal muito interessante que dá várias dicas legais. O vídeo que eu participei lá foi junto com a Carol Pinheiro. Foi a primeira vez que a gente gravou juntas e foi muito legal mesmo. Então super recomendo que vocês vejam. O link vai estar aqui em cima nos cards e aqui na descrição também. E agora bora falar de Coringa. Ok, então sobre Coringa, vamos lá. Filme difícil de comentar, gente, porque eu tive muitos sentimentos misturados em relação a ele, eu senti muitas coisas. Ao mesmo tempo, eu gosto de filme assim, de filme que eu saio da sessão pensando nele, sabe? Interpretando, tentando encontrar os significados, os motivos das coisas serem como elas são. E eu acho que isso aconteceu comigo com Coringa e com boa parte das pessoas que estavam lá na cabine. A gente saiu querendo falar sobre o filme, sabe? Querendo interpretar, querendo tirar as nossas conclusões. E mesmo assim, eu acho que conclusões não vão ser tiradas tão facilmente sobre ele, porque ele não é um filme tão fácil de digerir assim. Ele é um filme que te faz rir, só que de nervoso, porque tem muita coisa que acontece nele que é só aflitivo, desconfortável. Eu acho que se eu fosse definir esse filme numa palavra, seria desconfortável. E eu comecei a falar, esqueci até de avisar, esse vídeo aqui vai ser sem spoilers, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo com spoilers e eu posso fazer outros vídeos sobre o assunto também, porque eu acho que, como eu falei, que eu saí do cinema querendo falar muitas coisas, porque tem muitos assuntos que esse filme aborda que renderiam vídeos, eu acho, que são assuntos que devem ser discutidos com mais profundidade do que simplesmente nesse aqui. Mas vamos lá então. Coringa, o vilão mais conhecido do Batman, talvez o vilão de quadrinhos mais conhecido da história. Ele já foi interpretado várias vezes no cinema, já foi interpretado na TV, e agora chegou o momento de fazerem esse filme de origem do Coringa, interpretado pelo Joaquin Phoenix. Eu sou fã do Joaquin Phoenix, gosto muito do trabalho dele, e ele como Coringa não decepcionou. Eu acho que ele realmente é a alma desse filme, precisava de um ator que carregasse o filme nas costas, e o Joaquin Phoenix foi uma escolha perfeita, na minha opinião. Então sempre que tem casting de Coringa e do Batman, as pessoas reclamam muito, né? No caso do Joaquin Phoenix, eu vi algumas reclamações, mas muita gente elogiando por ser um ator já consagrado, e realmente eu acho que ele fez jus à escolha. E por ser um filme de origem, a gente meio que já sabe aonde o personagem vai chegar. Isso atrapalha um pouco, na minha opinião, sempre, porque é aquela coisa, do ponto A pro ponto B, como que ele vai chegar? Você já sabe que ele vai virar o Coringa, que vai ser o vilão, que vai fazer as coisas ruins e vai dar gargalhada depois. Mas eu acho que nesse caso, você fica ao longo do filme refletindo como cada coisa que acontece vai levar esse personagem a ser o Coringa. Então não é muito uma história de você querer saber o que vai acontecer no final, mas sim uma história de você compreender esse personagem. É um filme que é completamente focado em um personagem, em um ator. O Joaquin Phoenix tá em praticamente todas as cenas do filme. E aí você pode comentar, Mikan, mas óbvio que ele ia estar em quase todas as cenas do filme. Ele é o cara que dá título ao filme. Sim, mas tem filmes de super-heróis que o super-herói tá no título e ele não vai aparecer em todas as cenas. Porque às vezes tem outros dois personagens dialogando quando ele não tá na sala, tem alguma cena de origem, tem alguma cena de outros personagens mencionando o personagem do título. Eu só tô lembrando de cabeça aqui uma cena que ele não esteja, mas assim, tendo outras, elas são super breves. Ele tá em tela o tempo todo, praticamente. E quem é o Coringa antes de ser o Coringa, né? Ele é o Arthur Fleck, que é um cara ali com seus 30, 40 anos. Esse filme se passa no começo da década de 80, né? Assim, mostra um período da vida dele, mas aí, de acordo com os filmes que mostram no cinema e tudo mais, dá pra ver que é 81 o ano. E esse cara, Arthur Fleck, ele é um cara que tem uma sucessão de desgraças na vida dele, vamos dizer assim. O próprio contexto dele em Gotham City é um contexto de pobreza que a gente percebe quando dizem no filme que é uma coisa que está acontecendo na cidade. Tá muito desemprego, a cidade tá abandonada e assim, tá literalmente às moscas porque não coletam mais o lixo na cidade. A cidade tá cheia de toneladas de lixo espalhado. E aí tem uma infestação de ratos. Nesse filme, o Arthur, que depois vem a ser o Coringa, ele é basicamente um micro que a gente vê pra representar como tá se sentindo toda a população de Gotham, pelo menos no contexto social. Uma população que tá abandonada pelas autoridades, que vê toda a desigualdade rolando e já não tem esperança em que pessoas ricas, pessoas privilegiadas ajudem em alguma coisa, que sentem que ninguém se importa com elas.
E então o Arthur, assim como essa maioria da população de Gotham, tenta viver como dá. E ele mal consegue. Ele tem o sonho de ser um comediante de stand-up, mas até agora não conseguiu fazer nenhuma apresentação em um clube, alguma coisa assim. Ele no dia a dia é um palhaço que é contratado por uma loja aqui, ou vai fazer uma apresentação num hospital ali, mas ele não é muito bom no trabalho dele de palhaço. Ele acaba tendo muitas dificuldades nesse emprego, e isso só é agravado por uma outra questão que pra mim é uma das questões principais do filme, que é, além de tudo isso, além de passar por todas essas dificuldades socioeconômicas, o Arthur também é uma pessoa neuroatípica, ou seja, ele tem uma série de condições psiquiátricas que não são explícitas no filme, não é dito o que ele tem, mas ele tem que tomar vários tipos de medicação, tem que ser acompanhado psicologicamente, e uma das condições que ele tem é uma condição muito característica que faz com que ele, do nada, comece a rir muito alto em momentos inapropriados, que até existe um nome para essa condição, ela existe na vida real, que é o afeto pseudobulbar. E aí, pesquisando aqui brevemente, só para dizer para vocês, ela é definida como rir e chorar de modo involuntário e inadequado devido a uma doença do sistema nervoso. Essa condição é caracterizada por uma reação involuntária e incontrolável de riso ou choro que é desproporcional a um evento. Então, assim, o Arthur, em momentos de estresse ou momentos em que ele tá envergonhado, ele simplesmente começa a gargalhar. E as pessoas, cara, isso não é engraçado, o que você tá fazendo, sabe? Fica uma coisa muito constrangedora e é claramente um obstáculo social pra ele. Nem os colegas dele de trabalho, palhaços, se sentem confortáveis perto dele, porque além dessa condição do afeto pseudobulbar, ele tem alguns outros tipos de travas sociais e as pessoas percebem que ele é diferente e tratam ele de maneira diferente, tratam ele como esquisitão, tratam ele como uma pessoa inadequada. Isso é muito abordado no filme. Tem até um momento que ele escreve ali, ele tá escrevendo os pensamentos dele e ele fala: a pior parte de ter um transtorno mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse um. Isso realmente acontece na nossa sociedade. Eu só vejo que pessoas neuroatípicas, dependendo da condição, costumam ser excluídas, sofrer bullying, ter mais dificuldades para conseguir emprego, porque as pessoas não sabem lidar com isso. E esse filme eu acho que mostra muito bem como acontece essa exclusão, como acontece essa discriminação e também como muitas vezes as pessoas neuroatípicas que estão nas camadas mais baixas da sociedade acabam sofrendo mais ainda, porque elas podem depender de auxílio do governo para conseguir sua medicação, por exemplo, que é algo que também é abordado nesse filme. E eu queria discutir essa questão mais a fundo, mas eu realmente não sou a pessoa certa para falar disso, porque eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu não sei realmente se foi uma representação boa ou não de uma pessoa com condições neuroatípicas. Vocês podem dizer aqui nos comentários, mas uma coisa que eu acho importante deixar bem explícita aqui no vídeo é que a mensagem de Coringa não é: pessoas que têm transtornos mentais e são excluídas vão se tornar bandidos. Não é essa a mensagem do filme. O caso do Coringa é um caso muito específico. É o caso de uma pessoa que foi completamente abandonada pela sociedade, pelas pessoas ao seu redor, que a própria saúde mental não estava sendo tratada. Então, assim, eu acho que são as perfeitas condições de temperatura e pressão pra dar problema. Eu acho que não dá pra pensar na transformação do Arthur em Coringa sem pensar em todos os fatores mesmo, sabe? Então eu vi que nos últimos tempos teve muita discussão sobre o filme do Coringa vai ser o filme que vai representar os incels, vai ser o filme que vai representar os atiradores em escolas americanas. Eu acho que esse filme não é uma representação disso. Eu acho que ele pode ser usado como uma justificativa, talvez, assim como vão pegar Taxi Driver e usar como justificativa, vão pegar Clube da Luta e usar como justificativa. Uma pessoa que chega a racionalizar que ela vai invadir uma escola e vai matar todos os colegas, ela não precisa de um filme pra justificar isso. Então, assim, ele pode se tornar um símbolo disso? Pode, mas eu acho que esse filme faz muito mais um trabalho de mostrar pra gente como essas coisas acontecem e não podem ser ignoradas do que servir de exemplo, modelo pra pessoas que querem causar atentados e tudo mais. Porque eu acho que esse tipo de coisa, quando a gente simplesmente pensa, o cara vai lá e decide entrar na escola e matar todo mundo. E ok, é uma coisa horrível e é uma coisa que você não quer nem pensar que exista, que alguém possa cogitar fazer isso. Mas ao mesmo tempo, essas coisas estão acontecendo. E quando a gente não tenta ver o que causa, o que transforma pessoas em assassinos, a gente tá ignorando a raiz do problema. E esse é um filme que, apesar de tratar de muitas coisas, eu acho que faz a gente pensar um pouco nas raízes do problema. E é lógico, nas raízes do problema, quando a gente tá falando desse caso específico do Arthur que virou Coringa.
não se aplica a todo mundo. Enfim, tem muitas questões complicadas nesse filme, já citei aqui pelo menos 2 mega complicadas. Como eu falei aqui de Taxi Driver, vamos falar um pouquinho de referências, porque tem algumas referências ao Scorsese nesse filme. Então tem o Taxi Driver e também tem alguns elementos que lembram um pouco O Rei da Comédia, que é outro filme do Scorsese. Inclusive, um ator que tá nesses 2 filmes também tá no Coringa, que é o Robert De Niro. Ele tá com um personagem que é um apresentador de talk show, que é o Murray Franklin, e ele acaba invertendo um pouco o papel que ele faz no Rei da Comédia, porque no Rei da Comédia ele é o cara que quer ser o comediante, e agora ele é o apresentador que vai interagir com esse comediante. E uma coisa legal que a Jennifer aqui atrás das câmeras falou, que trouxeram muito do Taxi Driver pro Coringa, é essa questão do protagonista ser a representação da cidade, né? Essa representação distorcida de tudo. Isso tem muito no filme do Scorsese, e é trazido pro Coringa também, essa questão das ruas serem sujas, que nem eu falei, infestadas de ratos e tudo mais. E o Coringa surgir como uma face de tudo que tá podre em Gotham é muito isso. E falando em distorções, uma coisa que eu gosto muito no Coringa é que existem muitos momentos no filme que são ambíguos, que você não sabe de fato o que aconteceu, qual que é a verdade. Por quê? Como eu falei, o Arthur, mesmo antes das coisas que o transformaram no Coringa acontecerem, ele já tinha um histórico de transtornos psiquiátricos, e a gente não sabe exatamente o que é, mas ele tem alguns delírios ao longo do filme. O que é realidade, o que é pé no chão, o que é verdade, fica a seu critério interpretar. Tem algumas cenas até que eu acho que poderiam ter sido mais ambíguas, que eles deixaram um pouco mais didáticas, mas tudo bem, eu acho que funcionou mesmo assim. Tem uma outra questão que eu acho que eles deram uma resposta no filme que a maioria das pessoas, tipo, ah, nossa, era isso. E eu tenho uma teoria de que pode existir uma interpretação diferente. Digam aí nos comentários se vocês adivinham qual é esse momento. Tem uma coisa que eu achei melhor deixar um pouco pro fim, porque não é nem um spoiler, mas se você não quer saber absolutamente nada, talvez seja um spoiler. Tem a ver com relação com universos da DC, então se você não quiser saber essa parte, pula pro momento que vai aparecer aqui na tela, tá? Tem 2 lados desse meu momento aqui. Eu queria elogiar o Coringa por se desprender um pouco do resto do universo da DC pra tentar contar só a sua história. Ele é um filme que poderia muito bem não ser de super-herói. Ele poderia substituir o Coringa por algum outro personagem que vai ter o seu momento e vai se tornar um símbolo e um líder e tudo mais, mas eu acho que é perfeito pro Coringa, então tudo bem. Eles acabam não citando outros personagens do universo da DC. Então tem Super-Homem nesse filme? Provavelmente não. Tem Mulher Maravilha? Provavelmente não. Mas tem a minha crítica dessa parte, que é tudo que eles evitaram os outros heróis, eles abraçaram o Batman, assim. E eu entendo porque o Coringa é essencialmente um vilão do Batman, é um arqui-inimigo do Batman, e aí tem que falar do Batman. Mas assim, sendo bem radical, eu acho que nem precisava nesse filme. Como eu falei, poderia ser qualquer personagem, não necessariamente o Coringa, então não é necessária a história do Batman para ele acontecer. Mas ok, eles colocaram o Thomas Wayne de um jeito legal na história, e eu acho que tinha que ter parado por aí. Thomas Wayne, ele é um personagem importante, ele é uma figura importante de Gotham City, só que aí tem que expandir, entendeu? Tem que, ai, olha, o Bruce Wayne, aí tem a fotinho dele lá, e tem o menino que aparece. Eu acho que eles colocam um pouco a mais a questão dos Wayne do que eles deveriam fazer. Ó, acabou o spoiler aqui, tá? Então, continuando, eu não acho que esse filme precisava dessa muleta. Eu acho que ele consegue se segurar sozinho. O filme ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, sabe? Ele não precisa dizer que ele é um filme do Batman pra ele se segurar como filme. Mas eu entendo que filme de super-herói ganha dinheiro, então não é porque o filme é bom necessariamente que ele vai ganhar rios de dinheiro. Eu acho que é bem provável que ele vá bem de bilheteria, mesmo sendo diferentão. Ele não é um filme que tem grandes cenas de ação, não é um filme que tem um monte de CGI, não é um filme que tem milhares de personagens. Como eu falei, é o Joaquin Phoenix o tempo todo. É um filme sobre o Arthur se transformando no Coringa. E essa transformação é extremamente dolorosa, desconfortável. Tem momentos no filme que você ri, mas você ri de nervoso, porque a tensão é tanta. Você realmente fica aflito por esse personagem. Você sabe já o que vai acontecer, basicamente, como eu falei, mas você não quer que aconteça. Você quer que surja algo que tire ele do fundo desse poço. E como a gente sabe, assim, isso não é um spoiler, porque a gente já sabe que o Coringa vira o Coringa. Então, não vai acontecer. O poço não tem muito fundo, aparentemente. Mas é isso, Coringa, eu acho que é um filme que conseguiu se distanciar ainda mais do que a gente tá acostumado em filme de super-herói do que Logan. Acho que a gente tá chegando numa maturidade zona do filme de super-heróis, se existe isso. E eu tô ansiosa pra ver, se Coringa for bem de bilheteria e tudo mais, o que mais eles podem fazer desse jeito realmente tocante, desconfortável e tudo mais. É isso, vídeo gigante, falando muito.
curtinho e realmente tinha muito mais o que falar aqui, porque eu acho que é um filme que vale a pena ser discutido. E vale a pena assistir, sim. Eu achei um filme bom. Digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem vídeo sobre outros assuntos desse filme. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!